Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no momento de reflexão. Que Deus abençoe você e a sua família. E vamos orar para nós entrarmos aqui na leitura da Bíblia. Ora comigo. Nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui gravando esse vídeo. Agradecemos pelo teu cuidado, por teu amor. Te agradecemos pela vida e pela saúde. Agradecemos por todas as pessoas que estão acompanhando aqui esse canal, aquelas que estão fazendo parte aqui desse momento de reflexão. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um deles, de todas as famílias, de cada um, dando saúde, dando vida e dando alegria de viver ao teu lado. Que o Senhor nos perdoe, que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações agora, que vamos abrir a tua palavra, que nós possamos ser usado pelo poder do teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados e obrigado por tudo, pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Abre as suas Bíblias em Marcos 2, 5. Leia comigo. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui é uma sequência do vídeo anterior que eu gravei sobre o paralítico, de Cafarnaum. Agora nós vamos falar aqui sobre um pouco da reforma da vida dele. Então, quando ele foi curado, ali, Jesus atendeu a necessidade dele, mas Jesus pediu assim, Jesus viu a fé dele que era tão grande e disse para ele: Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, a maior necessidade daquele paralítico era de ser perdoado os pecados deles. Porque se Jesus tivesse só dado a cura física, ele ia continuar sendo a mesma pessoa, Ele ia ter a cura física, mas continuar nos mesmos pecados de sempre. Mas ali, Deus, como é maravilhoso, ele deu essa bênção para aquele paralítico. Ele perdoou os pecados daquele paralítico. E Deus também perdoa todos os nossos pecados. Aqui na Ciência do Bom Viver fala: toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra do Evangelho e tende ao ressurgimento da alma e uma vida nova e mais nobre. A obra da temperança especialmente requer o apoio dos obreiros cristãos. Eles devem chamar a atenção para essa obra, tornando-a objetos de vida de vivo interesse. Por toda parte devia apresentar ao povo os princípios da verdadeira temperança e pedir assinaturas para o voto da mesma. Então a temperança é muito importante nas nossas vidas. Não tem como nós termos uma reforma na nossa vida, de saúde, se nós não tivermos temperança. Através dessa reforma vem a temperança. Porque se nós continuarmos sendo intemperantes, vamos trazer muitos problemas de saúde, problemas sérios de doenças para as nossas vidas. E assim nós não vamos vivermos com saúde, e a vontade de Deus é que todos nós tenhamos e vivamos com saúde. Então, toda reforma que nós temos que fazer é uma obra do Espírito Santo, mas temos que ter fé, assim como o paralítico. O paralítico ali obteve aquela fé, e ele conseguiu a cura que ele queria tanto e ter os seus pecados perdoados. A intemperança também é um pecado, A intemperança é um pecado, das transgressões das leis de saúde. E aqui entra vários tipos de intemperança, não só no alimentar, mas também em todas outras áreas das nossas vidas, A intemperança da sexualidade, a intemperança das nossas palavras, entra muitas coisas que podemos chamar como intemperantes. Aqui se fala assim: acham-se entre as vítimas da intemperança indivíduos de todas as classes e profissões, pessoas de elevada posição e de notáveis talentos, de grandes realizações têm cedido aos apetitos a ponto de se tornarem incapazes de resistir à tentação.
Então não tem classe de pessoas que está livre desse problema da intemperança. Todos estão sujeitos, né? Então, todos vivem na mesma situação de ser tentados a continuar sendo intemperante. E nós só vamos conseguir ser temperantes com o nosso agir, usando a nossa fé que vem de Deus, a nossa esperança, e junto com o agir de Deus e do Espírito Santo. Alguns que eram antes possuidores de fortunas, encontram-se sem lar, sem amigos, em sofrimento e miséria, enfermidade e degradação. Perderam o domínio de si mesmo. Então, a intemperança, elas nos dominam. E se nós não tivermos força em Deus, buscar uma reforma em Deus, nós vamos ser dominados por esses hábitos, né? Esses maus hábitos. A menos que uma mão ajudadora lhe seja estendida, hão de cair mais e mais baixo. Aliando a essa condescendência consigo mesmo se acha não somente um pecado moral, mas uma doença física. Então aí vem o pecado moral que as pessoas acometem e assim, através desses pecados, vem as doenças físicas. Muitas vezes, ao ajudar os intemperantes, devemos, como Cristo fazia tão frequentemente, entender primeiro as suas condições físicas. Então, quando nós nos propomos ajudar alguém, nós precisamos entender que nós temos que ajudar as necessidades físicas. Se a pessoa tem o alimento que é saudável, nós não devemos oferecer alimentos que não são saudáveis para as pessoas, porque assim nós estamos ajudando eles a continuarem intemperantes, levando os problemas para a sua saúde. E aqui fala que ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre nos lembrar que não estamos tratando com pessoas de são juízos, mas com aqueles que de momento se acham sobre o poder do inimigo. Então, todos que têm uma intemperança, que comem tudo que tem, né, sem ter um domínio próprio, está sendo tendo o comando do inimigo. E nós temos que ter muitas assim, habilidades para conseguir estar lidando com essas pessoas. Porque todos nós, quem de nós já não fomos lá também, intemperantes, muitas das vezes nós já passamos por esses caminhos que muitas pessoas estão passando. E quanto tempo cada um de nós demoramos para conseguir estar cada dia moldando, né, colocando nas nossas vidas em prática o domínio próprio, buscando de Deus, o poder de Deus, para termos assim uma mudança de hábitos, né? E ter uma reforma em nossas vidas, sendo temperantes, que é o que Deus quer que nós sejamos. Temperantes em todas as áreas, para que assim nós possamos viver melhor. E aqui com o exemplo daquele paralítico, né? Quando Jesus diz que, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então que nós possamos refletir aqui nessas palavras e entender que se nós tivermos fé e esperança, Deus vai nos perdoar os nossos pecados, que perdoando os nossos pecados, nós estamos prontos para ter uma mudança de hábito, porque essa é a vontade de Deus. Os nossos pecados que nos levam às doenças e enfermidades. E quando nós pecamos, nós transgredimos as leis de Deus, inclusive a lei da saúde também. E Deus quer que nós vivamos, mas vivamos com saúde. Que Deus abençoe você. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E se você gostou aqui desse vídeo, deixa aí o seu like. Até mais.